O apóstolo São Paulo diz que nós somos lavoura de Deus. Está escrito na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus. Quando falamos em lavoura, logo vemos diante de nós uma plantação de milho, plantação de cebola, plantação de algodão, plantação de uma porção de coisas que nos alimentam, e especialmente quando as chuvas vêm em tempo próprio, tudo fica verde, fica maravilhoso, fica encantador. Pois bem, pensando nisto, olhemos para nós mesmos e vejamos que nós somos importantes para Deus. Somos considerados a sua lavoura. Para que uma lavoura possa continuar firme, é preciso que haja o trato. O lavrador, o cultivador, precisa cultivar da lavoura. Precisa lembrar-se que existem fertilizantes, adubos, para fazer com que a lavoura produza o fruto necessário, o fruto esperado. E qual é o adubo que nós podemos colocar na lavoura de Deus? No livro de Salmos, Salmo número 1, nós vemos nesse texto que a árvore plantada junto a ribeiros de águas dá o seu fruto na estação própria. Ora, ribeiros de águas nos dá a ideia da seiva que vem pelas raízes para que a árvore ou a plantação cresça. Mas qual é a fonte? Qual é a seiva que vamos receber? Nesse mesmo Salmo número 1, diz claramente que nós recebemos a seiva da palavra de Deus. Meditamos na sua lei de dia e de noite. Ninguém pode ser uma lavoura de Deus frutífera, verdejante, frondosa, se não se alimentar da seiva verdadeira que é a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite, pois assim será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A Bíblia é. Uma outra coisa que temos que levar em consideração é a nossa oração. Porque diz Jesus no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu não vos deixarei, diz o Senhor. E em João capítulo 15, versículo também 5, diz Jesus, porque sem mim vós nada podeis fazer. O apóstolo Paulo foi um homem maravilhoso, um homem que semeou muito, que plantou e teve uma boa colheita, porque ele era um homem de oração. Ele se dobrava diante do Senhor, clamava a Deus para que abençoasse a sua obra, e Deus abençoou grandemente, e nós até hoje recebemos a influência dessas orações, desse conhecimento bíblico que ele tinha, e ele mesmo deixou nos mandamentos, preceitos, para orientar-nos a nós como igrejas suas. É tão bom, é tão agradável a gente ser considerado lavoura de Deus. Mas temos que levar também em conta que toda lavoura enfrenta os perigos, os inimigos, os destruidores, aqueles que destroem lavoura. Então vem a inveja, vem o ciúme, vem a malquerença, vem tentações, vem provações. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está isenta, não está vacinada contra as provações, as tentações. Precisamos lutar. São pragas que o inimigo lança sobre nós. No livro lá do Antigo Testamento, Cantares de Salomão, encontramos uma palavra muito importante. A vinha que me foi dada, que me foi confiada, eu não cuidei dela. Está confessando a negligência. E diz neste mesmo livro
a nossa vinha está em flor. Portanto, tirai as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha. As raposas e as raposinhas são essas que mencionamos. São as pragas que vêm devorar a lavoura do Senhor. Tais coisas devam ser eliminadas, evitadas, combatidas. Então, o que é que podemos usar para combater? A própria Bíblia, que é para nós o alimento espiritual, a própria Bíblia que nos dá força, vigor para trabalhar, também serve de praga para essas, ou serve de veneno para as pragas, para eliminá-las. Então nós buscamos na Bíblia o conhecimento e nós alcançamos o poder de Deus e podemos livrar a lavoura do Senhor das pragas. Toda praga deve ser eliminada. O apóstolo Paulo ainda fala à sua igreja que outrora eles tiveram momentos difíceis na vida, viveram no pecado, mas diz: mas vós fostes separados, vós fostes lavados, vós fostes santificados. Então, se fomos, não quer dizer que nós não somos propensos a novamente cair, a pecar, a contribuir para que a lavoura seja prejudicada. Nós precisamos lutar constantemente, porque diz a Bíblia: o Satanás, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Se ele pode tragar, é porque nós cedemos lugar para ele. Não deis lugar ao diabo. Então, ele não deve ter lugar em nossa vida, na lavoura de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa lavoura é a igreja de Deus. É você, amigo ouvinte, amigo telespectador, você que pertence à igreja de Cristo, você é a lavoura de Deus. E você não pode trazer para a igreja dificuldades. Se você converteu o seu Senhor, se você é um cristão verdadeiro, autêntico, que teve uma experiência com Deus, que foi regenerado, foi restaurado, foi tirado do mundo da perdição e trazido para o reino de Deus, então você deve lutar agora, porque você é santo, você é filho de Deus, mas os santos também são sujeitos a pecar contra o Senhor. Diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então você foi transportado, você foi plantado. Paulo diz que um é que semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Porém, quem cuida da lavoura de Deus somos nós, é você, sou eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que cuidar, porque Deus não vai descer lá do céu para cuidar da lavoura. Ele chamou homens, vocacionou pessoas para serem cultivadoras da lavoura, para serem pastores do rebanho de Deus. A lavoura de Deus deve ser cuidada por nós, por mim, por você, por todos nós, porque Deus não vai fazer o que nós podemos fazer. Deus jamais fez e nunca fará aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está ao nosso alcance. Ele não faz. Por isso é dever nosso zelar pela lavoura de Deus. Então, nós existimos para produzir fruto. Uma lavoura que não dá fruto, o que vai acontecer? Vai secar-se. Há muita lavoura por aí secando porque falta de água, falta de seiva. Não vem a chuva em tempo próprio, não vem os fertilizantes, o adubo, porque o homem não está preocupado em fertilizar a lavoura de Deus. Está secando. Como anda a sua lavoura, prezado telespectador? Está verdejante? Está sendo frutífera? Ou está secando? Pense nisso. Resolva de hoje em diante dedicar todo o esforço seu, toda a sua dedicação, para que você possa ter o que apresentar ao Senhor, possa você apresentar os frutos no dia do juízo, quando o Senhor convocar
a você, a mim, a todos nós, convocar a sua igreja, convocar a sua lavoura, para que possa colher o fruto. Os anjos do Senhor serão enviados e eles não vão se enganar, vão colher tudo aquilo que não presta, vão jogar fora. E a lavoura que não der fruto será queimada, como diz o João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Portanto, tome essas palavras como palavras para a sua vida, para o seu coração, para que você seja lavoura frutífera do grande Deus. Que assim seja. Amém.